Quem quer sair dessa aula aqui melhor do que entrou? Levanta a mão. Todo mundo, né? Vamos falar sobre um tema bastante interessante. 100% aqui vai ser médico, correto? Então, amém, né? Se Deus quiser. Então é um tema muitíssimo importante para todo mundo que vai formar em medicina. Deixa eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem aqui está no ciclo básico? Levanta a mão para mim. Grande maioria, né? Quem está no ciclo clínico? Tem alguém? Internato? Ninguém no internato ainda, né? Vocês já ouviram falar de suporte avançado de vida cardiovascular, ACLS? Bem, esse é um tema que, inclusive, existe uma certificação internacional por trás desse treinamento aqui que a gente vai simular e passar os princípios, que é uma certificação da American Heart. E essa certificação ajuda no currículo para residência. Muitos hospitais só contratam quando vocês a têm. Só que isso extrapola qualquer coisa material em relação à certificação, não, porque é sobre o que vocês provavelmente entraram na faculdade de medicina esperando, que é sair com a capacidade de salvar a vida. Eu vou te dar uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Vocês estão provavelmente numa das melhores faculdades de Goiás. Vocês não vão aprender isso. Vocês estão no ciclo básico, vão passar pelo ciclo clínico, pelo internato, e vocês não vão sair com segurança para salvar vidas. A não ser que vocês ouçam atentamente o que eu estou dizendo e procure fora daqui, em outros lugares e por conta própria mesmo, essa capacitação. Quem aqui vai dar plantão quando formar? A grande maioria também. Eu acho que esse número está errado, viu? Mais gente vai dar plantão do que vocês imaginam. A demografia médica brasileira mostra que até os 35 anos de idade, grande parte dos médicos dão plantão. Estando na residência, não estando, para fazer o dinheiro extra, um bico, e é lá que vocês vão encontrar um paciente grave, é lá que provavelmente vai chegar a mãe, o pai de alguém, e vocês vão sentir na pele a adrenalina que é ter a possibilidade de salvar uma vida, e a gente vai aqui, em um breve resumo, tentar passar o racional do que vocês não podem sair daqui sabendo. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair melhores do que entrou. Então, rapidamente, apresentar a Liberdade Médica, que é a nossa empresa de educação, que a gente tem esse propósito, capacitar vocês para salvarem vidas. E a nossa logo explica muita coisa do que a gente faz, né? Essa letra L significa liberdade. A gente acredita que médicos são escravos da profissão. Isso é muito verdade. Então, quando vocês forem dar plantão, se vocês derem plantão pelo dinheiro, o que acontece muitas vezes, vocês vão ficar numa corrida dos ratos infinita, e quem mais vai sofrer vai ser o seu paciente. E a única forma de você se libertar, acho que de tudo na vida, é através do conhecimento. Então esse é o nosso slogan: o conhecimento liberta. Essa letra M é da médica, né? A medicina, que é a base, que é onde vocês estão agora, estudando, se capacitando, e forma aqui, nesse diagrama, um DNA, um elo, uma conexão, que é o que a gente também quer que vocês resgatem. A gente quer que vocês resgatem a essência do médico, que é salvar vidas. Então, essa apresentação aqui só tem 3 slides. 3 slides, eu vou falar sobre 3 coisas, tá? Primeiro, o paciente mais grave que vai aparecer no seu próximo plantão. E eu já vou começar com essa pergunta: quem que vocês acham que é o paciente mais grave que vai chegar no próximo plantão de vocês? Vocês vão dar plantão, tenho certeza. Qual vai ser o paciente mais grave? O que ele vai ter? O que você acha? Parada? Quem fala alguma outra coisa? Insuficiência respiratória? O que você acha? Você de roxo, está desviando o olhar. Fala uma doença que você acha que é grave. Dissecção de aorta, boa. Mas é mais raro, né? Mas mata muito, não mata? Qual que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo hoje? Infarto. Beleza? Qual que é a doença que mais interna no Brasil hoje? Pneumonia.
Se eu der uma prescrição médica para vocês agora, vocês sabem tratar um infarto, uma pneumonia? Quem tem segurança de tratar aqui? Isso é manjado, né? Vocês estão no ciclo básico, estou falando, ó, infarto é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. No último período, vão te dar uma prescrição e vocês não vão saber tratar um infarto. Aqui vocês vão aprender o que fazer, mas na prática vão te testar o como, tá? Mas você já acertou, o paciente mais grave é o paciente morto, é o paciente que está em PCR, parada cardiorrespiratória. E aqui a gente já vai fazer uma demonstração, tá? Quem quer se voluntariar? Não seja da liga. Você que está com a camiseta da medicina aí, da FG. Chega aí, vamos fazer um treinamento. É bom, ele é forte. Aí, é forte, pô, então. Não fica vermelho, Silas. Tudo bem, meu amigo? Qual que é seu nome? Sou Silas. Silas. Você está em qual período, Silas? Terceiro. Terceiro período? Beleza, não tem problema. Aqui não é para acertar ou para errar, tá? É para a gente aprender. Silas, esse aqui é o seu João, que saindo aqui da faculdade de medicina, você encontrou ele desmaiado. E aí, pô, você está com a camiseta aqui, ó, Medicina UFG. E aí o familiar falou assim, nossa, Medicina UFG. Silas, ele acabou de cair aqui. Bom, o que eu sei, talvez fazer a massagem. Já começa com a massagem? Não, tem que ver, checar as vias aéreas. Checar a via aérea, massagem, o que eu faço primeiro? Boa, boa. As primeiras coisas, isso, a primeira coisa é ver a segurança da cena, né? Isso é bem importante. Por quê? Porque se a cena não estiver seguro, aí vão ser dois pacientes, né? O médico, ele não pode se colocar em uma situação que ele não vai conseguir salvar e pode se colocar em risco. Então, beleza, segurança da cena. Cena está segura. Próximo passo. Aí, o que a gente faz? A gente chega, né? Porque foi um relato, né? Ó, meu pai desmaiou. Então, a cena está segura. Seu João, o que é isso que eu estou fazendo? Checando responsividade, exatamente. O paciente não responde. Opa, eu já sei que é um paciente grave. Se o paciente não responde, meus amigos e minhas amigas, é um paciente comatoso, ponto. O Glasgow dele é menor que 8. E aí, de duas uma, ou ele vai estar na parada respiratória, porque ele não vai ter consciência, não vai ter um sistema neurológico efetivo que mande uma respiração efetiva para ele, ele vai entrar na parada respiratória, ou numa parada cardiorrespiratória. Então eu vi que é um paciente grave. O que eu vou fazer? Terceira coisa, aí eu vou chamar ajuda. Aí você vai virar, você de blusa jeans, liga para a emergência e chama um DEA. Chama a emergência e busca um DEA. Perfeito? Liga para o 92, liga para o SAMU, chama alguém que eu preciso de ajuda. E aí, enquanto ela está indo buscar ajuda, qual que é o quarto passo? Então, pode checar pulso e respiração. Ó, já tem uma dica, ele não tem nem pulso femoral para você checar, né? Você só vai ter uma opção. Pode ficar à vontade, simula, aqui você está na prática. Vamos lá. Como é que checa pulso? Pode parecer besteira, né? Mas alguém já te ensinou como é que checa pulso? Já? Não, né? Perfeito. Checagem de pulso. Vamos lá. Onde é que está o pulso carotídeo? Primeira pergunta, né? Anatomia. Todo mundo aqui consegue palpar a cartilagem tireoide? Consegue. Quando eu vou em direção aqui, ó, ao esternocleidomastoide, provavelmente alguns de vocês estão fazendo anatomia, né? Estão no ciclo básico. Quando eu vou em direção ao esternocleido, eu caio num sulco aqui. E é nesse sulco que vai estar a artéria carótida. Próximo a ele. Se todo mundo conseguir palpar aí, é porque vocês estão vivos. Então, localiza aí o pulso carotídeo, segundo essa anatomia. Isso, tireoide. Vai deslizando o dedo em busca do esternocleido, beleza, no sulco, aqui. Tá. Aí uma coisa, um refinamento importante. Poxa, eu vou checar pulso
mais distal aqui, ó, ou mais proximal de onde eu estou? Olha só que importante, um refinamento, você não vai aprender em todo lugar. Eu vou contralateral ou vou do mesmo lado que eu estou? Eu vou mais proximal. Sabe por quê? Nesse momento eu faço duas coisas. Eu checo o pulso e respiração ao mesmo tempo. E aí, se eu atravessar meu braço aqui, pode parecer besteira, mas meu braço pode atrapalhar de ver movimentos respiratórios. Então aqui eu checo pulso e respiração simultaneamente. E respiração, eu vejo, ouço e escuto. Então eu olho para o tórax para ver se tem movimentos respiratórios, coloco meu punho aqui em cima do nariz e da boca para ver se tem entrada e saída de ar. Se não tiver pulso, aí eu estou diante do paciente mais grave do meu plantão, que vai estar no plantão, vai estar na rua. Paciente grave não tem lugar para chegar, tá? Beleza, identifiquei então que é uma parada cardiorrespiratória. Qual que é o próximo passo? Por quanto tempo eu checo o pulso? Isso é importante também. Quanto tempo? 5 a 10 segundos. Em situações de emergência, pessoal, 1 minuto parece uma eternidade. Vocês vão tender a ser bastante afobados, acelerados. Então, olha só tanto que é calmo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Opa, não tem pulso. Por quê? Se eu for muito afobado, ele pode estar só bradicárdio, que eu começar uma RCP sem necessidade. Mas beleza, identifiquei que não tem pulso. Vou começar a RCP. Pode começar aí, Silas. Isso. E aí, pessoal, algum feedback? Pode continuar. O paciente está parado. Vai. E aí, turma, o que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? O que tem que melhorar? Devagar. Qual que é a frequência? Pode continuar aí, meu amigo. 100 a 120. O que mais de feedback? Então, Silas, você ouviu? Ó, a velocidade foi a primeira coisa que ela falou. Mais rápido. 100 a 120. Como é que eu sei 100 a 120? Aí existem várias músicas, né, que tem essa tonalidade. A mais conhecida é aquela assim, ó. Stay alive, stay alive. Então, vai nesse ritmo. Mas, poxa, eu sou um péssimo cantor, né, e acho que vocês também são. Eu ouvi a voz de alguns aí, tô brincando. Pode continuar. Não deu 2 minutos, não. Tem um app da American Heart, né, que aí você baixa um metrônomo. E aí, é um dispositivo audiovisual que vai te ajudar aí na cadência. Isso é importante? É muito importante. Eu não tenho dúvida que vocês sabem contar, mas estudos já mostraram que a gente tende a subestimar nossa cadência. Então a gente acha que a gente está em 100, 120, mas na verdade a gente está em 80, 70, e isso é péssimo. Então, velocidade, Silas. Cansou, meu amigo? Só mais 5 minutinhos. Então, beleza. Velocidade, frequência, 100 a 120. Próximo passo. O que mais? Cansou? Próximo passo é a máscara ou não? Ó, vou dar uma dica para vocês, ó. A mão que vocês colocam no tórax do paciente já te dão quantas coisas você tem que fazer para uma RCP de qualidade. Ninguém mandou parar. Beleza? Meu filho, você está no terceiro período ainda, eu vou ficar até 9h30 com você fazendo RCP. Tô brincando, pode descansar um pouquinho. Pode voltar agora. Tô brincando. Então vamos lá, frequência. Segundo, profundidade. Qual que é a profundidade que eu tenho que afundar o tórax? 5 a 6 centímetros. Por quê? Porque o tórax e o gradil costal é como se fosse uma mola, correto? Então, quando eu afundo de 5 a 6 centímetros, é como se eu estivesse afundando uma mola, que isso vai me fazer uma força elástica ideal, e quando retornar, sugar o sangue como se fosse um sugador mesmo, entendeu? Beleza. Então, de 5 a 6 centímetros de profundidade. Terceira coisa.
permitir o retorno total do tórax. Então eu vou afundar e vou deixar voltar tudo. Por quê? Porque quais são as artérias que irrigam o coração? Qual que é a principal? O nome da artéria que irriga o coração, que é acometida no infarto, por exemplo? Coronária, a artéria coronária. Então por que eu tenho que deixar voltar tudo? Porque as coronárias se enchem na diástole. Lembra do ciclo cardíaco? Sístole e diástole? Então as coronárias vão se encher na diástole. Então primeiro, frequência 100 a 120. Segundo, profundidade 5 a 6. Terceiro, permitir o retorno total do tórax. E aí as outras duas coisas são uma perfumaria, mas que são importantes também. Qual que é a quarta coisa? Nunca parar de comprimir por mais de 10 segundos. O Silas já está aqui há mais de 2 minutos sem comprimir. Eu não pedi para ele parar de comprimir. Não foi? Estou brincando. Por quê? É como se fosse... Alguém aqui gosta de mitologia grega? Gosta? Vocês já ouviram falar no mito de Sísifo? Sísifo era um cara da mitologia grega que carregava uma pedra gigantesca nas costas e ele tinha uma missão, que é subir com essa pedra no morro todo dia, chegar lá no topo. Só que quando ele estava chegando no topo, a pedra caía. E ele tinha que reiniciar o trabalho diariamente. É isso que acontece quando vocês ficam mais de 10 segundos sem comprimir. Porque você vai, a cada compressão, você atinge um aumento de pressão de perfusão coronária. Se você para, cai tudo, você tem que começar tudo de novo, seu paciente sofre com isso. E a quinta coisa é você trocar os responsáveis pela compressão a cada 2 minutos. Porque cansa, né, Silas? Cansa um pouco. Beleza, então esse é o primeiro passo. E a gente nem entrou ainda no suporte avançado, que a gente está no suporte básico de vida. Beleza. Mas eu quero testar uma outra coisa com você, Silas, aproveitando que você já está aqui. Vamos supor que esse paciente tivesse pulso. E aí? Aí, foi o que eu falei, se ele tem pulso, só que ele está inconsciente, eu estou provavelmente diante de uma parada respiratória. Porque esse cara não vai ter comando, não vai ter carga respiratória suficiente para manter vivo. E aí é onde eu vou treinar com vocês aí, algo que vocês também, nós médicos, somos péssimos para fazer. A gente acha que a gente é bom em muita coisa, mas a gente não é. Por exemplo, ventilar um paciente, algo básico, a gente não aprende na faculdade. Pegar acesso, alguém aqui já pegou um acesso venoso? Periférico? Não. Aí vocês vão sair, poxa, eu quero pegar um central, e técnico de enfermagem é muito melhor que a gente para pegar um periférico. Também vocês não vão ter treinamento para pegar central. Vocês vão ter que buscar de outras formas. Mas uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é ventilar um paciente corretamente. Então chega aí, Silas, ó. Esse aqui é o AMBU, tá? Um dispositivo que vocês vão ter em qualquer lugar, qualquer plantão, também chamado de bolsa, válvula, máscara. Então, bolsa é esse aqui que eu estou apertando, válvula, que está aqui no meio, uma válvula unidirecional, e máscara, tá? Como é que você ventilaria um paciente, Silas? Perfeito. Algum feedback? E aí? Tem tanta coisa que a gente pode destrinchar daqui. Qual que é o alvo? Vamos lá. Aí eu tenho 2 situações diferentes. Na parada respiratória, eu faço 30 compressões para 2 ventilações. Correto? Então alterna RCP e ventilação. Na parada respiratória, eu faço uma ventilação a cada 6 segundos. E como é que é essa ventilação? Exatamente assim, só que eu vou fazer alguns refinamentos aqui. Ele fez, talvez, você já tinha aprendido isso antes? Só entubar. Tá. Técnica do C e do E. Tá? Ventilar é a técnica do C e do E. O que é o C? Com o seu dedo polegar e indicador, você pressiona a máscara contra a face do paciente. E no E aqui, você pega no osso da mandíbula e faz uma extensão do pescoço. Estende um pouquinho. Aí, agora está perfeito, nota 10. E aí você aperta a bolsa inteira, meia bolsa, tá? Meia bolsa, para ver a expansão pulmonar. Perfeito.
E aí, no momento de emergência, a gente tende também a fazer muito rápido, a hiperventilar, porque a gente quer que o paciente volte. Só que qual que é o problema disso? Hiperventilação, diminui retorno venoso, aumenta a distensão gástrica com risco de broncoaspiração. Então aprendam e treinem isso. Parabéns, Silas. Salve de palmas para o Silas. Beleza, até aqui a gente falou sobre suporte básico de vida. Algo que em países do primeiro mundo, crianças de 7 anos de idade são treinadas para fazer. E o curso da American Heart do BLS não é só isso aqui não. Ensina isso em adulto, em criança, em bebê, manobra de desengasgo, tudo isso que é importante que vocês saibam desde já, tá? Mas vocês querem avançar um pouquinho, não querem? Então beleza, vamos lá. Suporte avançado de vida, aí é quando o médico entra em ação, tá? É quando a gente vai ter dispositivos de via aérea avançada, vai ter medicação, vai ter desfibrilação, e aí começa a complicar mais um pouco. O que eu quero ensinar aqui para vocês? Primeira coisa são os ritmos de parada, tá? Porque quando um paciente ele para, eu vou fazer esse protocolo todo que a gente simulou aqui, mas se eu tiver um ambiente hospitalar, eu tenho mais estrutura. Então eu vou olhar para a minha equipe de enfermagem e técnico de enfermagem. Idealmente, eu já tenho que chegar no plantão e falar assim, ó, gente, se for acontecer alguma parada aqui hoje, você, Ana Lívia, vai ficar na medicação. Você de amarelo, compressão. Você, ventilação. Você, monitor. E vai delegar funções para você ter uma equipe de alta performance, porque o médico não faz nada sozinho, tá? Mas ele dá ordens, ele delega e ele tem que ser capacitado para isso. Inclusive, o médico tem que ser o cara mais tranquilo do plantão, porque se ele não souber o que ele está fazendo, todo mundo vai ficar desesperado e o paciente vai morrer. Então, beleza. Vamos lá. Quando um paciente está em PCR e eu estou com estrutura no hospital, eu tenho que identificar qual que é o ritmo que o paciente está. E existem 4 ritmos de parada. Quais são? Existem 2 chocáveis e 2 não chocáveis. Quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular com pulso. E os ritmos não chocáveis? A ESP, que é a atividade elétrica sem pulso, e a sistolia. Fechou. Quero que vocês me falam o que é isso aqui, ó. Vamos lá, então, chegou um paciente no plantão de vocês. Volta aqui, Silas, para mim, por favor. Chega aí. Silas, aí você era o médico que estava de plantão. E aí você fez tudo isso naquele paciente ali, ó. Dona Maria, do leito 7. E aí, Dona Maria não responde, você checou o pulso, já está monitorizado e você vê isso aqui no monitor. O que é isso? Aí, ó, segue a dica dele. Falou que te disse hoje mais cedo, na hora do almoço, não foi? Alguém quer dar um chute? Vocês falaram, pô. Vocês falaram que sabem os ritmos de parada, falaram os nomes, agora é a hora da prática. E aí, qual ritmo é esse? Hã? Tá difícil assim? Essa, senhoras e senhores, é a fibrilação ventricular. Olha só, um ritmo totalmente anárquico. Tem atividade elétrica? Tem, só que é desorganizada. Por quê? O ventrículo está batendo? Não, né? Qual que é o nome? Fibrilação ventricular. Então ele bate? Não, ele fibrila. Se ele não fibrila, ele não ejeta sangue. Se não ejeta sangue, não tem como o paciente estar vivo. Perfeito? Então, beleza. Já estou te adiantando aqui, Silas, é uma fibrilação ventricular. E aí? E aí? Próximo passo. É um ritmo chocável? Então qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O choque. Ritmo chocável, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o choque. Toda vez que vocês verem um ritmo chocável como esse,
erga as mãos aos céus e fala: obrigado, Senhor, é um ritmo chocável, porque esses ritmos tendem a responder muito bem ao choque, porque é um ritmo chocável, ele anseia pelo choque. E o que é o choque? A desfibrilação nada mais é do que eu promover uma carga elétrica que vai passar pelo coração. Então eu coloco uma pá aqui no externo, outra em região apical, a corrente elétrica vai de uma pá para outra, passando por todo o coração, e esse choque, a função dele é promover um silêncio elétrico. Está vendo que tem várias células aqui com eletricidade de forma anárquica. Eu quero que todo mundo para que alguém retome a atividade de marca-passo com um ritmo compatível com a vida, porque isso aqui não é compatível com a vida. E aí, durante um treinamento do ACLS, um anestesista me perguntou: Ian, precisa de checar pulso na fibrilação ventricular? Fibrilação ventricular é incompatível com a vida, correto? Correto. Precisa checar pulso? Precisa. Sabe por quê? Na hora da prática também, como é que você vai diferenciar isso aqui, por exemplo, de uma monitorite, de um paciente que tem Parkinson, um paciente que está tremendo? Você vai ver algo semelhante a isso. Se você não checar pulso, você não sabe se é uma parada, se é uma monitorite. Vocês confiam no monitor? Vocês confiam em tudo, em exame, em tudo? Não, né? Aqui vocês aprendem que a clínica é soberana, eu tenho que botar a mão no paciente, eu tenho que checar as coisas. Então isso é uma coisa importante. Beleza, então o ritmo chocável eu tenho que chocar, tá? Quantos joules? Carga máxima, 200 joules. Beleza. Vou te mostrar outro ritmo aqui, Silas. Guardaram esse? Guardaram, né? E agora? Agora é uma taquicardia ventricular. Perfeito? Sem pulso. Para eu saber que não tem pulso, eu tenho que checar pulso, porque existe a taquicardia ventricular com pulso, que aí não é um ritmo de parada. Só quando eu vejo isso aqui no monitor, o que eu faço também? Choque, carga máxima. Então quem está anotando aí, já anota o que vocês têm que fazer em ritmo chocável. São 6 coisas. Beleza? Ritmo chocável, taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, você tem que fazer 6 coisas. A primeira qual que é? Choque, mais precoce possível, carga máxima. A segunda, manter uma RCP de qualidade. E aqui algumas pessoas vão falar: pô, mas a RCP é a primeira coisa, é mais importante. Concordo. Mas assim que chegar o choque, para a RCP e dá o choque. Já vivenciei isso lá na UTI do Hospital Kobe Facuri. Estava conversando com uma familiar na recepção, e aí o paciente do leito 3 era um paciente cardiopata. Estava conversando com outra familiar, aí do nada, a técnica de enfermagem me chama: doutor, o paciente parou. Isso não é normal, tá? Não é normal um paciente parar do nada, porque o paciente que vai parar, ele dá sinais clínicos que vai parar, pelo menos 12 horas antes do evento. Só que ele parou. Só que ele era um paciente cardiopata, então já um insight importante aqui para vocês: pacientes cardiológicos, pacientes cardiopatas morrem igual um passarinho. É alguém que está conversando aqui com você, do nada, pum, piora. E aí, eu cheguei à beira-leito, já estava o carrinho de parada, já estava tudo do lado, vi no monitor um ritmo de fibrilação, chequei pulso, não tinha pulso, já peguei o desfibrilador que estava do lado, já deu choque, nem comecei a RCP, porque graças a Deus o desfibrilador já estava do lado. Mas em paralelo, quanto antes, né, você já vai fazer uma RCP de alta qualidade, que são essas 5 coisas que eu falei. Vocês lembram? Quais são as 5 coisas de uma RCP de qualidade? Pode sentar lá, Silas. Obrigado. Volta aqui rapidinho, só pra gente... Não, eu tô brincando. Pegando seu pé, né? Quais são as 5 coisas de uma RCP de qualidade? Frequência de 100 a 120, profundidade de 5 a 6 centímetros, permitir o retorno total do tórax, não parar a compressão por mais de 10 segundos e trocar os responsáveis pela compressão a cada 2 minutos. Beleza, então primeira coisa de ritmo chocável, choque. Segunda, RCP de alta qualidade. Terceira, adrenalina. A adrenalina é a medicação da vida, né, pessoal? É uma medicação pan-adrenérgica, tem ação alfa-1, beta-1, beta-2. Você vai dar quando a adrenalina? Em ritmos chocáveis. Você vai dar depois do segundo choque e posteriormente em ciclos pares. Então, deu o primeiro choque, comecei a RCP, conta 2 minutos.
Parou, 2 minutos, checa pulso e ritmo. Continua em FV, choque. E aí eu já faço adrenalina. Então a adrenalina eu faço quando? Depois do segundo choque e nos ciclos pares. Depois do quarto, depois do sexto, depois do oitavo, depois do 10º, depois do 12º, 14º, 16º, 18º, 20º. Existe dose máxima para eu parar a adrenalina? Não, não existe, tá? Beleza, então, choque é esse pedido de qualidade, adrenalina que vocês já sabem que faz depois do segundo ciclo, posteriormente ciclos pares. Terceiro, amiodarona. Já ouviu falar nessa droga? Amiodarona? Amiodarona é um antiarrítmico e eu vou fazer também em ritmos chocáveis depois do terceiro choque, na dose de 300 mg, terceiro choque 300 mg, posteriormente no quinto choque dose de 150, depois eu paro, beleza? Então, choque é esse pedido de qualidade, adrenalina, amiodarona. Quinta coisa, pensar nos 5Hs e nos 5Ts, que são causas reversíveis de parada. Isso é muito importante, principalmente em ritmos não chocáveis, mas eu não vou deixar de pensar em ritmos chocáveis também. Quem sabe aí quais são os 5Hs e 5Ts? Se alguém de vocês parar aqui agora, hoje, eu chuto que é algum desses 5Hs e 5Ts. E vocês têm que ter sorte que eu saiba resolver. Ou algum de vocês. Né? Porque não é normal, não é esperado que vocês, jovens, rígidos aqui, tenham uma PCE. Se for, provavelmente vai ter algo reversível. Alguém que sabe reverter? Primeiro, quais são as causas, né? 5Hs e 5Ts, então. Primeiro, Hs, hipóxia, falta de oxigênio, né? Porque o oxigênio é vida. Sem oxigênio eu morro. Segundo, hipovolemia. Pô, se alguém cortar o braço ali naquela porta e começar a sangrar, faltar sangue no corpo, vai morrer por hipovolemia. Terceiro, acidose, acidemia, é um H+, um pH baixo. Qual que é o pH normal do corpo? 7,35 a 7,45. pH abaixo de 7,2 já começa a ficar perigoso, já começa a ter desnaturação proteica, enzimática, meu corpo não funciona bem em ambiente ácido. Quarto, hipo ou hipercalemia. Guardem isso para a vida de vocês também, quem está anotando aí. O potássio é um dos íons mais importantes do corpo humano, mais perigosos. É um assassino silencioso, porque tanto ele baixo quanto ele alto, ele mata demais, tá? E por último, hipotermia. Hipotermia também é uma causa reversível de PCE. E dos 5Ts, quais são? Aí 5Ts eu tenho 2 no coração, 2 no pulmão e 1 fora deles. Quais são os 2 no coração? Trombose coronariana, ora bolas, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, que é infarto, é outro nome de infarto. Outro no coração, tamponamento cardíaco. No pulmão, TEP, que é o trombolismo pulmonar. E o outro T é o tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo. E fora deles é intoxicação, tá? Alguém aqui já usou alguma droga? Tem gente rindo aí. Então, é isso. Intoxicação também mata, tá? Beleza, então, cheguei na quinta coisa de um ritmo chocável. A sexta é os cuidados pós-PCR. O cara parou, resolvi a vida, vou tomar um café. Não, ele continua gravíssimo e eu tenho que fazer os cuidados pós-PCR. Beleza? Tranquilo. E agora? Que ritmo é esse? Espera aí. O paciente não tem pulso e apresenta esse ritmo aí. O que ele tem? Atividade elétrica sem pulso. É qualquer atividade elétrica que não seja FV e TV e não tem pulso. Isso é a ESC, atividade elétrica sem pulso, que é um ritmo não chocável. Perfeito? Ou então, quando eu tenho uma linha reta. A linha reta
é a assistolia, também um ritmo não chocável. Guardaram? Quais são as coisas que eu faço no ritmo não chocável? No ritmo chocável eu faço 6. No ritmo não chocável eu faço só 4. Quais são? O que eu tiro dos 6? Tiro o choque e tiro a amildarona. O restante eu faço. Então, tem que fazer um RCP de alta qualidade? Tenho. Tem que fazer adrenalina? Tenho, mas aí muda. Quais são os ciclos que eu faço adrenalina? Aí eu já faço no primeiro ciclo em ciclos ímpares. Então, eu faço no primeiro, faço no terceiro, faço no quinto, faço no sétimo, faço no nono, faço no 11º, por aí vai, tá? Depois, cinco Hs, 5 Ts, e posteriormente, cuidados pós-PCR. Beleza? É assim que você maneja o paciente mais grave do plantão de vocês, tá? E o segundo paciente mais grave, quem que é? O segundo paciente mais grave é aquele que acabou de voltar de uma parada. Porque um dos principais fatores de risco para tudo na medicina é se aquilo já aconteceu antes. Então, o paciente que voltou de uma parada, ele tem grande chance de parar de novo. E aí eu entro naquela última coisa que eu falei dos ritmos chocáveis e não chocáveis. Cuidados pós-PCR. Vocês tiveram aula de quê aqui hoje? ATLS e queimaduras, né? O que vocês aprenderam no ATLS? Se for resumir em uma coisa, o ATLS, ABCDE, beleza, nos cuidados pós-PCR não vai ser diferente, você vai seguir o ABCDE, tá? Porque a clínica e o trauma andam juntos nessa avaliação inicial do paciente grave. O ABCDE eu também uso para situações clínicas, tem algumas mudanças, mas muitas coisas são parecidas. Então, qual que é meu alvo? O que eu quero para o paciente que acabou de parar? Como é que eu quero que esteja a via aérea dele? Opa, eu quero que seja uma via aérea definitiva. O que é uma via aérea definitiva? Tubo na traqueia. Ambu é via aérea definitiva? Não. Máscara laríngea é via aérea definitiva? Não. Via aérea definitiva é um tubo com balonete insuflado na traqueia. Beleza? Inclusive na PCR, eu preciso entubar o paciente durante a PCR? Não preciso. A efetividade de intubação, máscara laríngea ou ambusar, que essa manobra que o Silas fez muito bem, é a mesma, tá? Então, aprendendo a ventilar, vocês estão fazendo tão bem quanto intubar durante uma parada. Então, no ar eu quero manter uma via aérea definitiva e, idealmente, um capnógrafo, mas que vocês não vão ter no plantão de vocês. Via aérea com capnografia. Quem sabe o que é capnografia? Capnografia é um dispositivo que você coloca no tubo para ver a exalação de CO2, tá? CO2 é bastante importante. Nossa respiração é sobre oxigênio e sobre CO2. Então, você tem que monitorar os dois. A gente lembra de hipóxia, que é importante, que é uma causa reversível de PCR, mas o CO2 aumentado também colabora para a gravidade do paciente. No B, o que eu quero no B? O que é o B? Respiração. Como é que eu quero que esteja uma respiração de um paciente que acabou de voltar de uma parada? Eu quero que tenha uma saturação de 92 a 98. Beleza? No C, o que é o C? Circulação. Qual que é meu alvo? Guarda isso aqui, pessoal. Medicina de emergência, paciente grave, é sempre sistematização, hierarquização, ser frio calculista. Então, tudo que você falar, tudo que você fizer, você tem que ter uma meta para isso, um alvo. Você tem que ter condutas padronizadas para a gente aqui em Goiânia fazer a mesma conduta que alguém nos Estados Unidos, no Japão, no interior ou em grande centro, tem que fazer as mesmas condutas. Por isso que existe essa sistematização, ABCDE, tudo isso que eu estou falando, estou tirando da minha cabeça não, são de protocolos nacionais e internacionais. Então, o C, meu alvo é que eu tenha uma pressão arterial média de 65, maior do que 65. Como que eu faço para atingir isso? Em um paciente que não está com 65, vou fazer expansão volêmica ou droga vasoativa. Quando que eu vou escolher um ou outro? Se o paciente tiver sinais de congestão, eu evito volume.
e inicio droga vasoativa. Se não tiver sinal de congestão, posso tentar a prova volêmica antes e depois ligar a droga vasoativa. Qual que é a droga vasoativa de escolha para esse caso? Vocês conhecem alguma coisa de droga vasoativa? É a noradrenalina. Mas beleza. Então esse é seu alvo no C. O que vem depois do C? O D, né? Isso é igual ao alfabeto. E o que eu tenho que me preocupar com o D? O que diz o D no trauma? O que é o D? Isso, disability. É o neurológico, a função cognitiva do paciente. E no pós-PCR, eu quero proteger isso de uma forma bem simples. No D, eu tenho que fazer o CDT, controle direcional de temperatura. Então a única coisa que eu quero é que esse cara não tenha hipertermia, porque hipertermia mata. Então eu vou fazer um controle direcional de temperatura. E por fim, no E, o que é o E? Exposição. Eu vou rever meu paciente dos pés à cabeça e vou pedir exames. Quais exames não pode faltar para esse paciente? Eletro de 12 derivações, raio-x, parabéns, você acertou, e gasometria. Esses 3 exames, pessoal, salva a pele de vocês e salva vidas, tá? E são exames também que vocês não vão aprender, infelizmente, direito aqui na faculdade, tá? Já estou adiantando para vocês. Beleza, então é assim que você faz os cuidados pós-PCR, basicamente revisitando o ABCDE. É óbvio que na prática você faz mais coisa, mas vocês saindo daqui sabendo isso, já estão melhores que muita gente, muito médico inclusive. Aí depois é só ajustar no como fazer, que a gente ensina também nos nossos cursos. E o terceiro paciente, mais grave? Segundo essa lógica, o mais grave é o que está parado. O segundo mais grave é que acabou de voltar na parada. E o terceiro é o que vai parar. Parabéns. Por quê? Porque não é normal um paciente parar do nada. Normalmente ele dá sinais de deterioração clínica. Aí você tem que lembrar, mais uma vez, dos 5Hs e dos 5Ts, por quê? São causas reversíveis de PCR no momento da intercorrência, mas é algo também que eu posso prevenir, posso resolver, para que ele não pare, porque são causas de PCR. Entendeu? E aí, quais são então? Quem anotou aí? Me fala um H. Hipotermia. Como é que eu resolvo isso? Exato. Manta térmica, fluidos aquecidos. Exatamente. O que mais? Fala outra H. Hipovolemia. Como é que eu resolvo isso? Expansão volêmica, muitas vezes. O choque hipovolêmico tem 2 etiologias. Hipovolêmico hemorrágico, e aí ele perdeu sangue. Aí vocês viram no trauma, né? Como é que é? Se perdeu sangue, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer 2 coisas. Primeiro, parar o sangramento. Pode ser compressão direta, torniquete, estabilização de pelve, alinhamento de fratura. Vocês viram tudo isso, não viram? Ou cirurgia. Parei o sangramento, porque não adianta encher um balde furado, né? Parei o sangramento, depois agora eu vou encher o balde. E eu encho com o quê? Primeiro um soro cristalóide. O que o ATLS da 10ª edição traz? Começa com quanto? Começa com 1 litro de soro cristalóide aquecido. E aí posteriormente, de acordo com o grau do choque que ele está, vocês lembram, né? 1, 2, 3, 4. Foi falado isso? Os graus de choque. Como o paciente perdeu sangue, não adianta eu dar soro. Eu tenho que dar, o mais precoce possível, sangue. Então, também saber o princípio de hemotransfusão. Tá? Beleza. Onde é que a gente estava? Antes disso? Oi? 5H, 5T. Então, hipovolemia. Ou vou repor volume, se for um choque hipovolêmico não hemorrágico, ou repor volume e sangue, se for um trauma. Trauma e choque, até que pelo contrário, é choque hemorrágico. Lembrar do transamin e várias outras coisas que são condutas desse paciente. Beleza. Fala outra H. Acidose. Como é que eu reverto isso? Bicarbonato? Para todo mundo? E aí? Me fala uma causa de acidose metabólica.
Falta de oxigênio causa acidose metabólica? Concordo. Me fala outra. Cetacidose diabética causa acidose metabólica? Causa. Cetacidose, injúria renal aguda, choque. Então, a acidose metabólica, pessoal, quem aqui tem segurança para ver uma gasometria? Vocês já viram gasometria alguma vez na sua vida, na vida de vocês? Não. Também vai ser outro exame que vocês não vão saber, tá? E eu já adianto para vocês que a principal distúrbio ácido básico é a acidose metabólica. Então, desde já anota aí, ó, eu tenho que saber tudo sobre a acidose metabólica, porque a acidose metabólica mata e é o principal distúrbio ácido básico que vai chegar no meu plantão. Então, como é que eu corrijo? Corrigindo a causa de base, é óbvio, e aí, em algumas vezes, principalmente quando essa acidose é grave, gravíssima, aí eu entro com bicarbonato. É uma medida heróica de salvar esse paciente. Porque se a acidose metabólica não tiver a origem de perda de bicarbonato per si, não tem sentido dar bicarbonato. Beleza? Fala outra H aí. Hiper ou hipocalemia, que é o potássio aumentado ou diminuído. Como é que eu trato? Pô, se está diminuído, eu reponho. Se está aumentado, eu tento tirar do corpo. Só que o potássio não é tão fácil de tirar do corpo assim. Então eu posso tirar ou esconder dentro da célula. Esconder dentro da célula são medidas transitórias, glicinsulina, o próprio bicarbonato, beta-2 agonista, e tirar do corpo diurético, furosemida. Beleza? Fala outra H. Acabou? Hipóxia, fornecer oxigênio. Como que eu forneço oxigênio? Aí existe um racional, uma escada da oxigenoterapia. Catéter nasal, máscara de Venturi, máscara não reinalante, VNI e intubação. Perfeito? E os 5 T's? Me fala um T. Silas. Sobe aqui, Silas. Tô bem? Tô bem. Me fala um T, Silas. Oi? Trombose coronariana. Como é que eu trato? Anticoagulante? Tem certeza disso? Você tem? Quem acha diferente? Ó, vou dar uma dica para vocês. Qual que é a diferença de anticoagulante e trombolítico? Vou te dar outra opção. Você tem anticoagulante, você tem trombolítico. Qual que você vai escolher? Para tratar a doença que mais mata no Brasil e no mundo. A segunda, trombolítico. Eu te apertei, né? Mas qual que é a diferença? Por quê? Anticoagulante, pessoal, para que serve o anticoagulante? Aí, a minha avó toma, eu sei que sua avó toma anticoagulante. Serve para fazer apenas o trombo não crescer. É isso. O anticoagulante, quando entra no seu corpo, ele fala assim: eu confio em você. Você vai dar conta, vai lá e destrói o trombo. Eu vou ficar aqui tranquilo. Vai lá e destrói. Que eu vou fazer só ele não crescer, tá? Para você que tem agentes fibrinoríticos endógenos, ir lá e degradar o trombo naturalmente. Então, o anticoagulante é para isso, é para não crescer o trombo. O trombolítico, meu amigo, aí não tem conversa. Ele chega dando porrada em todo mundo. Cadê o trombo? Pum, que ele quer destruir. Então, a medicação perigosa, porque onde tiver trombo, qualquer sinalzinho ele vai estar dando porrada. E aí vai fazer o quê? Pode fazer o quê? Sangrar o corpo inteiro, né? Beleza, então no trombose coronariana eu faço com trombolítico. Reverto isso com trombolítico. Mais um T. Tamponamento cardíaco. Como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? É a punção de Marfan, né? Na verdade é aqui, ó. Eu chego aqui no apêndice xifoide, inclino a agulha entre 15 e 0 grau, em direção ao ombro, para tirar o líquido que está tamponando, impedindo meu coração de bater. Ele vai entrar em um choque obstrutivo, tá? Mais um T. Tensão no tórax. Como é que eu resolvo? Que é o pneumotórax. Tórax centésio de alívio. Posteriormente, dreno de tórax.
O que mais? TEP. Como é que eu resolvo o TEP que mata? Chuta. Trombolítico, parabéns. Aí você está raciocinando. Pô, tromboembolismo pulmonar. O que é o trombo? É um trombo que embolizou e foi parar no pulmão. Foi parar onde no pulmão? Na veia ou na artéria? Depende. Tromboembolismo pulmonar. O trombo está na veia pulmonar ou na artéria pulmonar? Beleza. E o tromboembolismo pulmonar? É um trombo na artéria ou na veia? Na artéria, pronto. É isso que eu quero ouvir. É um trombo na artéria pulmonar. Como é que eu faço para tratar? Para salvar a vida desse cara? Trombolítico. Da mesma forma. Beleza? Mais um T, ou acabou? Tóxicos. Como é que eu reverto intoxicação? Depende. Depende. Mas quais são as medicações mais associadas à intoxicação e morte? Aqui no Brasil isso não é muito comum, mas acaba sendo, principalmente médicos, anestesistas, tem muito dependente químico, faz uso abusivo de opioide. Então, o opioide existe um antagonista, que é a naloxona. Benzodiazepínico também, existe um reversor, que é o flumazenil. Então, algumas drogas têm alguns antídotos, alguns antagonistas. Perfeito? Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Conhecimento liberta.